Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo, o último da série atual, né, que nós estamos seguindo, do livro Preparação para a Crise Final. Então, se você não acompanhou os episódios anteriores, eles estão todos no YouTube, basta você, então, acompanhar, tá certo? E eu peço que você também se inscreva aí, né, no canal, que você, então, acompanhe as próximas séries, né, os próximos estudos. Nós estamos pensando, quem sabe, na possibilidade de um testemunho ainda este ano, ainda agora no mês de dezembro, testemunho de uma jovem que foi missionária. Estamos avaliando, né, e confirmando, então a gente avisa no nosso grupo. Inclusive, se você tem interesse em fazer parte do nosso grupo ou entrar na linha de transmissão, basta nos enviar um e-mail, tá? O e-mail está aqui na descrição do vídeo. Então, assim você vai se manter informado, vai poder participar, inclusive, conosco ao vivo, interagir conosco aqui na nossa sala Zoom. Bem, então, como sempre fazemos, vamos falar com Deus, né? Antes de iniciarmos o estudo dessa tarde. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de recapitularmos mais um estudo importante. Nós lhe rogamos neste momento que inspire a Elda e abençoe as pessoas que estão aqui acompanhando. Esteja conosco ao longo desse estudo, em nome de Jesus, amém. Boa tarde, irmãos. A gente chegou, então, ao último capítulo do livro Preparação para a Crise Final, né? Agora, ele traz aí um resumo nesse capítulo, né, do que é necessário para nós, enquanto aguardadores da vinda de Cristo, né? Para esses momentos que a gente já estudou aqui, né? A gente estudou todos os momentos que acontecem agora nos eventos finais da Terra, e aí a gente vai chegar finalmente, né, ao que é necessário para a preparação. Então, o autor destaca aqui alguns itens importantes, né? Não é bem esse capítulo, não. É o capítulo 13. Só um instantinho, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Só um minutinho, irmãos, que a gente está ajeitando aqui o slide, para a gente ver direitinho, porque é o capítulo 13, Então, né? exato. Ô, Elda, mas o e-mail que você mandou é com esse slide mesmo. Se você puder reenviar Eu aí. mandei com 11? É, está Peraí. escrito no e-mail capítulo 13, mas o arquivo é do capítulo 11. É isso mesmo. Ai, meu Deus, só me falta. Ok. Então, irmãos, a gente não conseguiu aqui trazer o slide, né, que é o PowerPoint que a gente estava utilizando para poder fazer aqui essa apresentação hoje do capítulo 13, mas a gente vai continuar fazendo o estudo a partir daquilo que a gente estudou, os destaques dos pontos mais importantes. É um capítulo pequeno, a maioria das pessoas já tinham até lido, né, o livro. A gente também tem o livro PDF para quem aí não pôde adquirir ou ter o livro, né? O autor traz uma nota introdutória dizendo que esse capítulo é de vital importância, porque uma coisa é você conhecer teoricamente aquilo que a gente mostrou que são os acontecimentos que vão caracterizar os últimos dias da história da Terra, né? E outra coisa é quando a gente, tendo nós como seres humanos, ter uma experiência pessoal direta com isso, né? E eu, enquanto ser humano, o que eu preciso para ter essa experiência, né? Então nós precisamos de ter uma experiência de arrependimento e de confissão e limpeza dos pecados. Não, se a nossa salvação pudesse ser alcançada por atos que outros fizessem, uma mãe que ora por um filho, ou uma pessoa uma avó que intercede por um filho, ou uma esposa que intercede pelo marido, seria muito fácil ser salvo. Mas a salvação, ela depende do meu conhecimento, do meu arrependimento dos meus pecados, da minha mudança
de atitude em relação a esses pecados, a partir do momento que eu reconheço que eu os tenho, e a limpeza desses pecados, e ter uma experiência pessoal de vitória sobre as minhas fraquezas. E é nessas fraquezas que Deus vai nos completar e nos ajudar a vencer, né? Todos nós temos essa necessidade de uma preparação para essa crise final. E nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus para conseguir essa vitória. Não está nas nossas mãos, né? Tudo quanto nós podemos fazer é nos preparar, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mova a cada passo que a gente der nesse sentido de buscar essa habilitação. Ele fala também, o autor fala também da seriedade do tempo e a necessidade de uma preparação. Ele remonta a parábola das 10 virgens, né? Eram 10 virgens que todas estavam aguardando o noivo, então todas, teoricamente, sabiam que estava próximo do fim, sabiam da festa, né? No caso ali eram as bodas, então todos sabiam, estavam preparadas, provavelmente estavam com as roupas adequadas para aquela festa, porém todas elas, diante da demora do noivo, acabam o quê? Adormecendo, todas adormecem. E qual que era a diferença entre as 5 que conseguiram acordar e ter o azeite e as outras 5 que não tinham? Foi exatamente a preparação prévia, né? Aquilo que elas tinham feito antes de ir para lá que ajudou essa preparação. Então, irmãos, essa história toda que a gente estudou até aqui, ela não tem sentido se você não faz uma preparação prévia para poder passar por ela, né? Então, essa preparação ela tem que ser. Então, aquelas que buscaram o Espírito Santo, as noivas que buscaram o Espírito Santo, que era o azeite, essas conseguiram encontrar com o noivo. E a mesma coisa vai acontecer conosco, se nós buscarmos o Espírito Santo, para que ele nos guie nos nossos estudos e nas nossas orações, nós vamos ter. Então, as virgens representam a igreja do nosso tempo que nós estamos vivendo. Os nossos membros até creem nas mesmas verdades, né? Se você chegar ali e perguntar ao adventista, você crê no batismo por imersão? Creio. Você crê que Jesus é o único meio pelo qual importa você ser salvo? Sim. Você crê que só há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo? Creio. E aí, ali todos creem. Agora, a diferença é a preparação para a espera desse momento, né? Enquanto sábias tinham se preparado, outros não. Então, aquelas virgens loucas ou nécias, elas representam essas pessoas que vão à igreja, mas elas não se importam em se preparar para aquele momento. Elas vão por um hábito, porque sabem que ali é o correto lugar, né? Sabem que aquelas doutrinas estão corretas, mas não tem esse ânimo de se preparar, né? A senhora White, na página 622 do Grande Conflito, diz assim: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se entre nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. O que é indolente? É aquela pessoa com letargia, depois eu vejo, uma pessoa assim que ela não tem pressa em ver. Então fica ali deixando, não, eu vou procurar me preparar, uma hora eu me preparo, uma hora eu vou ter comunhão com Deus, e vai deixando aquilo, como se fosse assim uma coisa muito banal, que não precisasse de nenhuma preparação, né? E então esse tempo de angústia está prestes a se manifestar, mas hoje a gente não tem uma experiência. Outro texto da senhora White está lá em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 323 e 324, diz assim: meus irmãos, reconheceis que vossa própria salvação, assim como o destino de outras almas, dependem do preparo que agora fazeis para a prova ante vós? Quer dizer, tem uma prova perante nós. Aí ela pergunta de novo: tendes aquela intensidade de zelo, aquela piedade e devoção que vos habilitarão a subsistir quando se manifestar oposição contra vocês? Provavelmente não, né? E aí a resposta que ela fala: se Deus já falou por mim, virá o tempo que sereis levados perante conselhos, e cada aspecto da verdade que mantemos será criticado severamente. O tempo que tantos estão deixando passar desperdiçado deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu de preparar-nos para a crise que se aproxima. Eu fico pensando, irmãos, quantos dentro da igreja adventista, vamos pensar nessas virgens, né? Quantos dentro da igreja adventista, até dentro das outras religiões, que se dizem professos cristãos,
mas que se hoje eles foram levados diante de um tribunal e foi exigido deles que eles fundamentem a fé deles, eles não sabem fundamentar. Eu vou falar até às vezes por mim, né? Porque às vezes eu sei o texto que fundamenta, mas eu não sei aonde está escrito o texto. E se eu tivesse que pegar uma Bíblia e falar assim, olha, irmão, você está no capítulo tal, do verso tal, do livro tal, eu não saberia, talvez, falar. É por isso que na minha Bíblia eu faço anotações. Então, eu preciso da minha Bíblia para poder fazer as minhas fundamentações. Agora, é necessário que você tenha isso. Não adianta você ter uma Bíblia que você nunca abriu ela para ler, né? Se você tem uma Bíblia que você nunca abriu, na hora que chegar esse momento de severa crítica, de você estar de frente de um conselho, de frente de tribunais para se defender, e você não ter, ter tido o preparo para aquilo. E ela fala ainda nos primeiros escritos, vi que o povo de Deus está em terreno encantado, para que alguns tenham quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. E muitos têm feito isso, né? Vivem a vida como se Jesus não fosse voltar nunca, como se não fosse, tipo assim, o tempo que nós estamos vendo não fosse um tempo de preparo. E ela fala ainda lá nos Testemunhos Seletos, volume 2, página 322, o povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo presente. Os atalaias estão adormecidos. O que são os atalaias? É aqueles que primeiramente deveriam estar gritando, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eles estão o quê? Adormecidos, pregando Jesus é bom, ele é maravilhoso, não vos preocupeis, está tudo bem, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, está tudo certo. Não que ele não seja, irmãos, mas existe um preparo para aquele momento que nós estamos vivendo. Quando o povo de Israel, eles tinham o dia da expiação, o Yom Kippur, né? Eles se preparavam, eles como povo, eles paravam as atividades que estavam fazendo, eles se dedicavam àquilo ali, cada um ia confessar os seus pecados, eles intercediam uns pelos outros, e intercediam até pelos sacerdotes que prestariam aquele serviço ali, para que aqueles sacrifícios fossem aceitos. Era um dia solene, era de santa convocação, cada um afligia sua alma perante Deus. E os nossos líderes, os nossos atalaias, deveriam estar exigindo isso do povo. Irmãos, nós estamos vivendo as vésperas da volta de Jesus, e esse dia é equiparado ao dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia do juízo. Então, se é o dia do juízo, nós precisamos, irmãos, estar com toda a nossa alma purificada, porque os nossos nomes vão ser passados nesses livros de juízo e tudo, e a gente deveria estar ali tendo essa humilhação perante o Senhor. Há aqui outro texto que ela cita aqui, em Primeiros Escritos, página 71, que diz assim, vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver a sua vista. Olha lá, espera que o dia que o Espírito Santo derramar, ele vai habilitar você a viver ali. Mas diz o que ela fala, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisavam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, todo orgulho, todo egoísmo, todo amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. É muito profundo isso, é muito profundo nós termos que ter hoje vitória sobre a tentação, sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre o amor ao mundo e sobre as más palavras que falamos, sobre as más ações que praticamos. Nós temos que ter vitória sobre isso, irmãos, senão nós não vamos conseguir estar em pé naquele dia. E a gente vive num momento solene de preparação. Não é um momento de você desperdiçar com os prazeres desse mundo. Ai, mas é tão gostoso viajar, é tão gostoso comer o que eu quiser, é tão gostoso ir às festas que eu quiser. É bom mesmo, né, queridos? Mas não é para esse momento. Nós somos escolhidos como um povo eleito para passar o último tempo nessa terra. Então, se é o último tempo nessa terra, é um tempo que exige preparação para isso. Quantas pessoas desperdiçam seus tempos vendo longos filmes
longos jogos, né? Joguinho bobo, não tem nada a ver, não, mas fica ali 1 hora. Aí só uma rede social é 1 hora, 2 horas. E a Bíblia? Tenta ler a Bíblia 1 hora por dia. Como é cansativo, como os olhos fecham, como o pensamento vagueia, você começa a ler, daqui a pouco seu pensamento está lá na conta que você tem que pagar. Aí você volta para o texto, não, eu quero ler esse texto, eu quero entender esse texto. E o texto está lá, aí você lembra de um texto da senhora que fala assim, que é melhor ler 2 versículos e meditar nele o dia inteiro do que ler uma grande passagem e não lembrar de nada, né? Mas, na verdade, você não conseguiu nada ali, você não conseguiu meditar, você não conseguiu botar em prática aquilo. Então, irmãos, é tempo que a gente desperdiça com as coisas do mundo e não com as de Deus. Aí ele traz aqui, se eu não me engano, são 7 fatores, né, que relacionados a essa preparação que nós vamos ter que ter agora para esse momento. 6 fatores, desculpa aí. 6 fatores para essa preparação. O primeiro deles é o estudo da palavra de Deus. Ele traz aqui um texto da senhora White, lá do Testemunho Seletos, volume 2, página 302, que diz assim: tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem. A verdade presente é o quê? É a verdade para o momento em que nós vivemos. Nós, como cristãos, sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias nessa terra, e são dias de juízo, não são dias normais, como quem viveu há, sei lá, 1.500 anos antes, né? O momento nosso agora são momentos finais. Então, muitos falam que são dessa verdade, mas não sabem nem o que estão crendo. Não compreendem as provas de sua fé. A lição da escola sabatina tem nos mostrado lições sobre a imortalidade da alma. E nós sabemos que vai ser uma das questões mais cruciais para esse tempo final que nós estamos vivendo. E muitos não sabem defender o motivo pelo qual creem. Nós sabemos que, como os adventistas do 7º dia, por exemplo, essa semana a gente estudou na lição, recapitulou, viu os versos, de que o inferno ele não é um tormento eterno, né? Ele é um tormento, mas não é eterno, não vai ficar uma eternidade. E a gente sabe quais são os versos que fundamentam a nossa fé. Mas o adventista ele tem que saber isso de cor e salteado. Ele tem que saber os fundamentos da fé dele. E aqui ela fala, não compreende as provas da fé. Tem gente que nem compreende por que é assim. Não apreciam devidamente a obra para esse tempo, não aprecia viver para Jesus, ser servo de Jesus, abandonar tudo em prol de Jesus. Não tem eles não têm essa vontade, né? A gente vive nessa terra, gosta do trabalho que tem, gosta da casa que tem, do conforto que tem, e não quer viver essa realidade. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até que fossem assim provados, conheciam sua grande ignorância, achavam que já estavam prontos para passar, né, para aquele momento de angústia. E na hora que chegar lá, vai ver que não estava. E há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgiram a discussão e ignoram sua fraqueza. Porque uma coisa é você falar assim, não, eu sei que a alma é imortal. Aí agora apareceu ali um teólogo de outra religião que fala, não, a alma é imortal. E ele tem os fundamentos da fé dele e você entra no meio dessa discussão. E agora você tem que sustentar a sua fé. Então, ali vai ver quanto que está ignorando as fraquezas. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias dos que têm aceito como verdade. Então, você aceita aquilo como verdade, mas na hora de expor a ideia, você vê que você está confuso e que você não consegue expor verdadeiramente a sua fé. Então, irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento de estudo da palavra, tanto da Bíblia quanto do Espírito de profecia, porque o Espírito de profecia nos ajuda a entender, né, muitas coisas que a gente não sabe sozinhos, né? São João 5,39 diz o quê? Examinai as Escrituras, porque buscais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, estudar a Bíblia como nunca antes estudamos, isso é o mais importante. A menos que vos ergais a um estado mais alto e santo em vossa vida religiosa, não estareis prontos para o aparecimento de nosso Senhor. Se nós hoje não estudarmos a Bíblia, é tirar tempo mesmo para estudar. Eu sou concursada pública e eu fiz vários concursos, muitos concursos, eu devo ter feito mais de uns 200 concursos na minha vida,
e eu sou concursada há mais de 19 anos, por aí, talvez até mais. Não vou pensar nisso agora. Mas, enfim, nesses concursos que eu passei, que eu estive, para eu chegar a passar, porque quando eu comecei a fazer concurso, eu não passava no primeiro, não passei no primeiro, não passei no segundo, não passei no 50º, e assim foi. E eu só fui passar lá na frente. E depois que eu comecei a passar, eu passei em um, passei no outro, passando. Então, eu estive em várias instituições por causa disso. Então, é a mesma coisa a Bíblia. Quando você começa a estudar, no início você não vai se entendendo muito, mas daqui a pouco você vai vendo quanto que você precisa estudar mais. E cada vez que você vai estudando, o Espírito Santo vai trabalhando e sua mente vai abrindo para você conseguir entender as novas verdades, né? Então, a gente precisa hoje conhecer a Bíblia, né? E no Grande Conflito, página 602, diz assim: quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre o cipestre e as outras árvores. Mas ao soprarem as rajadas hibernantes, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto essas perdem as folhagens. Então, da mesma forma que você vê essa comparação que ela fez, né, do cipestre com outras árvores, né, que o cipestre ele fica inalterável, pode vir a geada que for que ele está lá. E as outras árvores todas perdem as folhas, ficam com aquelas folhas marrons, mas ela está falando, claro, de um frio, né, que não anda aqui. E assim vai ser, né, no final. Nós vamos ter ali a prova de quem realmente buscou a Deus e estudou, de quem não estudou. É só ali que a gente vai ter essa diferenciação, né? Outro que ela fala aqui no Grande Conflito, página 594, é assim: assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obras de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Então, multidões não sabem a diferença entre a preparação que nós temos que ter agora e a preparação do que está vivendo, né? Vive a vida. Tem um outro texto que ele fala assim: comiam, bebiam e davam-se em casamento, né? Como se fosse errado comer, beber e dar-se em casamento. Isso não é errado, nem comer, nem beber, nem se casar não é errado. É errado você viver só para isso, e como se isso fosse só o natural da sua vida, e não ver que nós estamos vivendo nos últimos dias e temos que nos preparar. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Irmãos, que terrível! Nós passamos o tempo de angústia sem o devido preparo. Ele traz aqui outra forma de se preparar, que é a comunhão com Deus, ou seja, a oração fervorosa. Aí ele menciona aqui o texto da senhora White, de Primeiros Escritos, página 270, que diz assim: enquanto os que assim oraram prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhe vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estes os envolviam semelhantemente a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que estavam se afligindo e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças, todas a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio e os perdia de vista. Então, assim, é uma coisa terrível, né? Você imaginar que esses que não buscam preparo, os anjos de Deus vão abandonando eles. Enquanto outros que estão orando e pedindo, Deus está ali, auxiliando. O próprio Jesus vinha como raio de luz para poder os ajudar, os anjos iam lá para ajudar. Outro texto que ela cita aqui, que o autor cita, é o Testemunhos Seletos, volume 2, página 154. O povo a quem Deus constitui depositário de sua lei cumpre fazer agora ardentes preces a Deus. O amor de Cristo deve derramar-se em suas almas.
e o Espírito de Cristo tomar posse deles, preparando-os para estarem em pé no dia do juízo. Então, o Espírito de Cristo deve hoje ser buscado por nós, para que nós estejamos prontos para enfrentar o dia do juízo. Ele cita aqui que nós precisamos aprender a orar com a intensidade que Jacó orou, né? Eu não vou te abandonar enquanto o Senhor não me abençoar, né? E depois ele tinha ali uma luta, uma terrível luta, e ele não sabia quem estava lutando com ele, mas ele estava lá orando. E quando ele foi encontrar com Esaú também, ele passa a noite toda ali naquela luta, porque ele tinha medo de que Esaú viesse contra ele e o destruísse, né? Então, a gente precisa aprender a viver como Jacó. A terceira coisa que ele apresenta é limpeza do pecado e vitória sobre as fraquezas. Se Jacó não se houvesse, primeiro arrependido de seu pecado, que ele teve por obter a fraude do direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Se, semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Então, nós precisamos de obter a vitória sobre o pecado antes disso, antes do tempo de angústia. E o texto termina dizendo assim: Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida, mas Deus toma sim. Mas o Senhor mostra em seu trato com Jacó que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Então, irmão, se eu tenho um pecado que eu não pedi, não me arrependi verdadeiramente no meu coração, não pedi perdão por ele, e ele continua lá no escrito nos livros, eu continuo cometendo e acariciando aquele pecado, e é um pecadinho pequeno, né? É só uma fofoquinha que eu gosto de fazer, é só uma comidinha a mais que eu gosto de comer. Então, tudo isso são pequenas coisas que, se não forem retiradas da nossa vida, elas podem nos fazer perder a salvação, né? Outro texto que diz aqui no Grande Conflito, página 311, diz assim: ante a perspectiva desse grande dia, a palavra de Deus, com expressões as mais solenes e impressivas, apela para seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face com arrependimento e humilhação. Então, a gente tem que sair dessa mornidão, essa letargia é aquela, né, eu já falei aqui, é aquela demora em buscar as coisas de Deus, aquela procrastinação, amanhã eu vou fazer isso, não, agora eu não estou podendo, deixa para depois, e aí fica aí demorando a se buscar. E Joel 2, verso 1 diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Então, Deus quer que nós busquemos a santidade. A gente tem que fazer isso de todo o coração. Joel 2, verso 2 ainda diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Por que jejum, choro e pranto? Porque não adianta você falar que está com todo o coração, mas você não se arrepende verdadeiramente do pecado que tem cometido. Não abandona esse pecado. Deixa aquele pecadinho, não, é só para divertimento, também tem que ter minhas horas de diversão, eu tenho que ter meu lazer, né? Eu tenho que ter não sei o quê. E aí vai, tudo usando aquilo ali como desculpa para não abandonar o pecado. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, se nós temos que refletir completamente a imagem de Jesus, nós precisamos fazer isso antes de sermos selados. E o tempo do selamento, a gente já viu, é agora. Não é? A gente não vai esperar até o último momento para poder ser selado, porque se eu morrer agora? E se eu morrer amanhã? Não é? Então, a gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente tem que estar pronto agora, para ser selado agora, a gente tem que refletir essa imagem de Jesus agora. Outro texto que ela fala, esse que eu citei está em Primeiros Escritos, página 70. Tem outro texto que ela diz lá em Testemunho Seleto, volume 2, página 69. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódula ou uma mácula sequer. Então, se há no nosso caráter uma nódula ou uma mácula, nódoa, né? Nódoa é aquela manchinha que é provocada, né? Na roupa ou na pele. Então, se tem uma nódoa ou mácula, a gente não vai ter
o selamento. Então, o selo de Deus, ele depende disso. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós. Está vendo? É uma consequência. Quando você se debruça diante de Deus, você busca Deus, você confessa com prantos, com jejuns, com oração, com arrependimento, e toda a nódoa do seu caráter é limpa pelo sangue do Filho e do Cordeiro, e você abomina o pecado e para de cometer o pecado, aí sim, então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Que Deus possa nos ajudar a tirar as escamas dos nossos olhos para vermos onde temos errado. Quarto, entrega completa a Deus. A gente não pode entregar-se meio, né? Eu sou metade Deus e metade não sei o quê, né? Não existe isso. A entrega tem que ser completa. Desejado de todas as nações, página 324, diz assim: quando a alma se rende inteiramente a Cristo, inteiramente, toda, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar-se por si mesmo. E uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo, ela torna-se sua fortaleza, é mantida por ele no revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua, a dele, de Deus, né? Uma alma assim, guardada pelos seres celestiais, é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Então, a gente precisa se render completamente a Jesus e deixar que ele opere em nós. Outro Caminho a Cristo, página 70. Esse versinho, ele é um versinho de cabeceira, que a gente devia fazer quadros e pôr assim nas nossas casas, né? Para todo dia a gente ler e meditar sobre ele. Diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia, só para aquele dia. Submetei-lhes todos os vossos planos para que executem ou deixem de se executar conforme indique a providência divina. Assim, dia a dia, podereis entregar as mãos de Deus à vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Olha que lindo! Esse texto é maravilhoso, irmãos. A gente precisa se doar a Cristo, deixar que Ele nos molde. Essa oração, quando eu leio ela, eu penso muito em Enoque, porque Enoque, ele se dispunha a fazer a vontade de Deus. E ele estava o tempo todo, o Espírito de Profecia diz que Enoque não dava um passo sem antes perguntar qual era a vontade de Deus sobre aquela coisa. Então, a gente devia fazer a mesma coisa, né? Então, pedir a Deus para que Ele toma-me, Senhor, por inteiramente. Aos teus pés deponho os meus projetos. Não adianta você ter vários projetos, se esses não são os projetos do Senhor. Que o Senhor ajude, né, nesses projetos. Usa-me hoje a teu serviço. Então, é uma questão diária. Cada manhã a gente tem que se consagrar a Deus. O quinta dica que ele apresenta aqui, um trabalho diligente para Cristo. Nós devemos Testemunhos Seletos, volume 2, página 152, diz assim: devemos ser como servos que esperam seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosa, quer dizer, ficar parado, né? Mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas só menos importância. Então, não é tempo agora de ocuparmos a nossa mente com coisas de só menos importância. Deu para entender? Isso é muito claro. É importante eu ver futebol? Ou é uma coisa de só menos importância? É importante a questão política do país ou é de menos importância? Olha o momento que nós estamos vivendo, né? A gente está numa situação bem difícil aqui no nosso país nesses momentos. Mas a gente tem que saber se o tempo agora de ficarmos ocupando as nossas coisas com aquilo que Deus realmente quer, para que a gente tenha uma fé inabalável, ou com coisas menores. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise sobre as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. Eu penso muito nisso, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. A gente teve
toda uma vida. Eu, por exemplo, tenho 43 anos, fiz semana passada, né? Sábado passado eu fiz 43 anos, e eu tive toda uma vida de liberdade de adorar, fazer a Deus, de ir à igreja, de pregar. E eu vejo que muito em breve nós teremos aí esses tempos de terrível crise, com as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. Imagina você pregar o evangelho com proibições de se pregar o evangelho ou de se falar de outra denominação. Aí diz aqui, nas advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sob a mais feroz oposição aos inimigos da fé. Então, hoje, as advertências que nós temos que dar sobre a besta, sobre quem é a besta, sobre quem não é, o que é o selo de Deus, o que não é, isso tudo vai ser dado com feroz oposição dos inimigos da fé, irmãos. Então, vai ser muito mais difícil pregar nessas circunstâncias do que as que nós tínhamos vivido até aqui. Cristo confiou a vossa custódia, os talentos de recursos e influência e vos diz, trabalhai com eles até que eu volte. Então, a gente tem que trabalhar com os recursos que temos. Quando o mestre vier e fizer as contas com os seus servos e todos forem chamados a prestar a mais estrita conta de forma como empregados dos talentos a eles confiados, como suportará, meu querido irmão em investigação? Deus confiou a mim e a você talentos e confiou a mim e a você a obra de pregação do evangelho, e quando ele vier te cobrar ou me cobrar, o que nós vamos apresentar diante dele? Eu penso também nos nossos filhos, né? Eu tenho uma menininha de 7 anos, e eu vou ter que apresentar diante de Deus e dizer assim, Senhor, aqui está a filha que tu me deste. O que eu vou apresentar para ele? O que eu tenho criado? Como eu tenho educado a minha filha? Como será essa prestação de contas perante o Senhor? O autor vem e dá como o último tópico para essa preparação da crise final, atividade em prol da liberdade religiosa, né? Ele traz aqui alguns textos que foram usados, né, principalmente no Espírito de Profecia, para mostrar a importância de nós lutarmos pela liberdade religiosa. Diz aqui, Testemunhos Seletos, volume 2, página 152, é nosso dever fazer tudo ao nosso alcance, tudo, a fim de advertir contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante dos homens. Devemos esclarecer-lhes a questão propriamente dita em torno da qual gira a controvérsia, e deste modo lavrar o mais eficaz protesto contra as medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. Devemos examinar as Escrituras a fim de estar habilitados a dar a razão da nossa fé. Ela sempre mostra isso, né? Nós temos que dar a razão da nossa fé. Diz o profeta, os ímpios obrarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Então, muitas das vezes, lá nos tribunais, nós vamos falar e muitos não vão entender o que estamos falando, mas os entendidos entenderão a razão da nossa fé. Aqui tem outro testemunho que diz, quando os reformadores nacionais começarem a instar por medidas tendentes a restringir a liberdade religiosa, nossos dirigentes deviam ter estado despertos à situação e deveriam ter trabalhado fervorosamente para neutralizar esses esforços. Em 1888, quando no Congresso americano teve essas questões sobre liberdade religiosa, sobre guarda do sábado, nós tivemos diversos, né, que foram ali perante aqueles tribunais defender nossa liberdade religiosa. E muito em breve, irmãos, nós vamos ter isso aqui também, né? Algumas redes sociais já bloqueiam hoje você falar contra outra religião, porque diz que isso é um discurso de ódio, né? E quando começarem a disseminar a ideia de que o mundo precisa de um dia de descanso, e que esse dia do descanso é o domingo, e que a natureza está convulsionando, e que nós precisamos proteger a natureza, porque ela é a mãe de todos nós e tal, e é dela que nós tiramos o nosso próprio alimento, né? Então, quando começar esse discurso, nós vamos ter muita dificuldade de chegar ali e dizer assim, irmãos, nós temos que adorar a Deus, que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, é Ele que nos sustenta, Ele sustenta os pardais, Ele há de nos sustentar. E o dia de descanso que Ele, como Criador, exigiu foi o sábado, e não o domingo. Então, isso tudo é discurso de ódio, porque você vai contra a maioria, né?
Diz mais, não é ordenado por Deus que a luz tenha sido retirada de nosso povo, a própria verdade presente de que careciam para este tempo. Nem todos os nossos ministros que estão proclamando a mensagem do terceiro anjo compreendem realmente o que constitui essa mensagem. O movimento da Reforma Nacional foi, por alguns, considerado de tão pouca importância que não julgaram necessário lhe dar muita atenção, julgando mesmo que, assim procedendo, concederiam tempo para questões diferentes da mensagem do terceiro anjo. Então, muitos dos nossos ministros nem entendem o que é a mensagem do terceiro anjo, não estão proclamando e nem vão compreender, né? E esse parágrafo ele se refere à reforma da Constituição Americana que teve nos fins do século passado e propunha declarar os Estados Unidos como nação cristã, anulando em grande parte a separação entre Estado e Igreja, né? E aí a gente teve diversas vezes representantes da Igreja para poder defender, né, a nossa liberdade. Ela, vou falar mais ainda um último texto aqui, que ela fala assim, nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição de uma lei dominical. E nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação, que ninguém se assente em calma expectativa. Haja as mais fervorosas orações e então trabalharemos em harmonia com as nossas orações. Então, a gente precisa orar, precisa estar em comunhão e precisa estar pronto para declarar as razões da nossa fé. Que Deus nos ajude, né, a compreender o momento que estamos vivendo e a necessidade urgente que temos de preparo para esse momento. O autor traz aqui no final um epílogo, né, o Rafael? Sim. Esse epílogo, ele vai passando, né, item por item do que a gente passou aqui, sobre a sacudidura, o momento que nós estamos vivendo, a obra do Senhor, né, para esse tempo do fim, né, e nós precisamos buscar a Deus para que a gente esteja pronto para poder passar por esses momentos, irmãos, não tem outra forma, é oração, Bíblia, Espírito Santo, jejum, confissão de pecado, abandono de pecado e anunciação da obra, né. É isso aí. Ele diz aí, né, nesse epílogo ou conclusão, né, Deus anseia, afinal, que cortemos todos os laços que nos unem ao mundo, com seus pecados e vaidades, que renunciemos ao nosso eu com seu orgulho e cobiça, e aprendendo do Mestre a ser mansos e humildes de coração. Façamos a entrega total e incondicional de nossa vida a Ele, que fará o grande milagre da vitória. Amém. Amém. É isso. Bem, irmãos, então vamos concluir aqui, né, mais um estudo, né, abençoado, maravilhoso. Queremos agradecer a todos aí que acompanharam, né, que Deus seja louvado por isso, né, tudo que fazemos é para Ele, por Ele, né, que Deus abençoe de modo especial a Elda, né, que conduziu aí quase todo esse estudo, né, essa série. E vamos já pensando nas próximas, né? Especialmente no ano que vem. E esse final de ano seja um ano, um momento de reflexão também para todos nós, né? Que possamos fazer planos de estarmos mais próximos de Deus e nos comprometendo mais com a obra dele no ano que vem. O Vitor Bino vai fazer a oração, então, para encerrar, né? O Vitor Bino acompanhou aqui também a série, né? Conosco. É um grande amigo nosso, lá do SEAB também. Então, Vitor, a palavra então está contigo. Vamos orar, irmãos? Santo e eterno Deus, estamos já no tempo do fim. Que o Senhor possa vir nos acompanhar e que não possamos perder a nossa salvação por coisas fúteis e banais, mas que a tua graça nos basta e nos possa nos alcançar a cada dia.
Obrigado por nos agraciar em nossa vida, pessoas como o professor Rafael e a Elza, porque eles podem e nos ajudam a construir nossa vida espiritual. Isso pode ser com a família de cada um aqui, porque estamos aqui com um propósito e possamos ser obreiros na mensagem do Senhor para a expansão do Evangelho. Isso possa vir a nos abençoar, nos guardar e livrar de todo mundo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.